Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para falar um pouquinho sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer um pouquinho também das informações que podem mexer com o mercado no dia de hoje. Sempre um olhar aí para âmbito político, economia e também ambiente corporativo. Você que gosta de começar o dia bem informado, trabalha em instituições financeiras, quer se tornar um especialista em investimento, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo aí com os seus amigos para que o YouTube entregue esse conteúdo aí para cada vez mais pessoas. Sextamos dia 4 de março de 2022, uma semana mais curta para os mercados brasileiros. Hoje, inclusive, tivemos aí um pequeno atraso no início da nossa transmissão, tive que reinstalar aí um software, mas seguimos aí todas as manhãs com o nosso bate-papo, nosso morning call, o que esperar do mercado hoje. Olhando então um pouquinho aí para o que aconteceu nessa semana, principalmente olhando aí o dia de ontem, onde imaginava-se aí inicialmente uma recuperação dos mercados oscilando entre perdas e ganhos. Ontem tivemos aí no início da manhã uma boa alta aí no preço do petróleo, que recuou posteriormente quase 3%. Mas ao fim do pregão, os mercados fecharam em queda novamente, Ibovespa praticamente num 0 a 0, descolando um pouquinho aí dos mercados internacionais, aonde nós tivemos por aqui também o preço aí das commodities, né, pesando bastante aí no pregão, principalmente aí por conta aí do peso de Petrobras, Vale e outras siderúrgicas que têm tido aí altas nesse momento aí por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Por aqui também acaba preocupando um pouco aí a questão da curva de juros, onde o mercado já precifica um pouco além daquilo que o Boletim Focus, né, e o Banco Central imaginavam aí num primeiro momento. A gente continua falando mais disso durante o nosso bate-papo. Mas por aqui também as varejistas e as empresas de tecnologia sofreram um pouquinho no dia de ontem, justamente por esse cenário aí de curva de juros que acaba preocupando um pouco mais os mercados. Olhando um pouco aí também para mercados internacionais, nós tivemos aí as bolsas, como falado anteriormente, fechando em queda, mesmo com novas sanções aí, principalmente dos Estados Unidos em relação à Rússia, para tentar controlar a questão da guerra e da invasão à Ucrânia. Mesmo assim, aí não houve nenhuma tratativa positiva em relação às conversas aí de Vladimir Putin e também do presidente da Ucrânia, né, que a princípio no dia de ontem tentariam aí um diálogo aí para tentar aí finalizar o confronto, mas não houve nenhuma perspectiva positiva nesse sentido, que acabou fazendo com que os mercados europeus e também os mercados norte-americanos despencassem aí no dia de ontem, fechando em alta, e também traz uma nova preocupação aí as falas da reunião do Banco Central Europeu, que prevê aí uma inflação mais alta por um período maior de tempo do que era o imaginado anteriormente, principalmente agora com a realidade de guerra aí entre Rússia e Ucrânia e obviamente todos os desdobramentos que vêm disso e acabam prejudicando ainda mais a questão da alta de preços, né, com escassez de alguns produtos. A Rússia é um grande fornecedor de petróleo mundial, é o maior fornecedor aí de gás natural também ali para a Europa, e isso tudo acaba prejudicando as contas e a inflação subindo ainda mais na Europa, o que pode levar o Banco Central Europeu a mudar um pouco a sua perspectiva do final do ano passado, início desse ano, onde o objetivo não era aumentar as taxas de juros em 2022, mas agora alguns dirigentes, inclusive alguns membros do Banco Central Europeu, já começam a colocar novamente essa possibilidade em jogo, e principalmente que a questão de estímulos e taxa de juros negativa que existe em alguns pontos, ela não é mais viável para o atual cenário em que vivemos. Isso também preocupa os mercados e vale a pena ficar de olho também nesses desdobramentos. Mas trazendo um pouquinho números do mercado no dia de ontem,
Para facilitar o nosso bate-papo, o Ibovespa então ficou basicamente num 0 a 0, uma lateralização negativa de 0,01% a 115.166 pontos. O dólar caiu 1,46%, chegando a R$ 5,02, já se aproximando aí da possibilidade de perder os R$ 5 novamente, principalmente com a entrada de recursos estrangeiros no país. Bolsas norte-americanas caindo no dia de ontem, a principal delas aí a bolsa de tecnologia Nasdaq, também olhando para essa possibilidade de aumento de juros, que acaba também tendo um peso maior em relação a empresas do setor de tecnologia. Nasdaq caiu 1,56% a 13.537 pontos. O índice S&P 500 caiu 0,53% a 4.363 pontos e o índice Dow Jones caiu 0,29% a 33.794 pontos. Esses são os números do mercado norte-americano no dia de ontem. Olhando um pouquinho para a Europa, euro também caindo 2,09%, chegando a R$ 5,55. Olhando para as bolsas, elas caíram um pouco mais, a Alemanha e outros países na Europa voltando aí a números de um ano atrás novamente. O DAX na Alemanha caiu 2,16%, chegando a 13.698 pontos. França caindo 1,84% a 6.378 pontos e no Reino Unido aí uma queda de 2,57% a 7.238 pontos. Fechamento aí dos mercados europeus no dia de ontem. Olhando para a Ásia, na China também tivemos uma queda de 1,09% a 13.201 pontos e ontem aí com as falas do presidente do Banco Central norte-americano, o Jerome Powell, de que talvez tivesse um aperto um pouco menor ali no aumento da taxa de juros agora na reunião de março, o Japão tentava se recuperar com uma alta de 0,70% a 26.577 pontos ali, Bolsa Nikkei no fechamento de ontem. No final do nosso bate-papo a gente fala um pouquinho de abertura e fechamento de mercado para o dia de hoje. Olhando um pouquinho para o cenário de cripto, continua aí em queda as criptomoedas após terem se valorizado nas últimas semanas, mas principalmente aí com um olhar e possíveis sanções também em relação à Rússia na parte de criptomoedas, elas também têm oscilado bastante e ontem o Bitcoin aí fechou 3,34% de queda e o Ethereum aí no fechamento chegava a uma queda de 4,36%. Petróleo, então, como nós falávamos, ele recuou um pouquinho, tanto a negociação de petróleo futuro quanto a negociação à vista no dia de ontem. Negociação futura do Brent chegou a 110 dólares e 51 cents, enquanto o WTI chegou a 108 dólares e 44 cents. Já volta uma preocupação, porque nas primeiras horas do dia de hoje essa cotação também voltou a subir, principalmente aí com a continuidade dos ataques lá na Ucrânia e o fato de os invasores, os russos, terem alcançado a maior usina nuclear da Europa e obviamente isso acaba tendo uma preocupação maior e com isso aí o petróleo também volta a subir nas primeiras horas do dia de hoje, dia 4. Olhando um pouquinho para o índice VIX, o índice do medo, né, S&P 500 VIX, ele caiu um pouco novamente no dia de ontem também, mesmo em meio à queda das bolsas norte-americanas, uma queda de 0,85% a 30,48 pontos. Lembrando que quanto maior o índice VIX, maior o risco também no mercado de renda variável, maior essa volatilidade. Metais futuro, continuamos aí com ouro renovando aí máximas, né? O ouro está sendo negociado para o final de março a 1.934 dólares e 40 cents a onça. Alumínio futuro também tendo renovação de máximas e forte valorização desde o início do ano a 3.824 dólares e o ferro refinado aí também tendo alta no dia de ontem, negociação para o fim de março, chegando a 151 dólares e 11 cents, também por conta de todo esse movimento ali também com Rússia e Ucrânia aí deixando de exportar, e isso aí favorece outras situações e outros mercados, como o caso de Vale e outras empresas também atuam diretamente com exploração e exportação do minério de ferro.
Olhando então para o fechamento do mercado ontem, nós tivemos as principais altas das ações que compõem o índice Bovespa, aí com Cielo, que subiu 5,26% a R$ 2,60. IRB e RBR3 também subindo 5,16% e chegando a R$ 3,26. CSNA3, Companhia Siderúrgica Nacional, vivendo esse bom momento, né, entre aspas, por conta aí do aumento das commodities e também aumento aí de aço e outras situações que eram produzidas e exportadas ali na região da Bielorrússia, Rússia e Ucrânia, e Companhia Siderúrgica Nacional continua então subindo 5,01% no dia de ontem a R$ 28,49. GGBR4 Gerdau também em alta de 4,42% a R$ 28,30 e Usimin 5, Usiminas também subindo 3,64% e alcançando R$ 15,93 no fechamento de ontem. Olhando um pouquinho aí para as principais baixas, tivemos aí empresas aéreas, né, principalmente com o aumento do combustível, do preço de petróleo, isso também acaba afetando. Falávamos sobre isso no bate-papo de ontem. Azul 4 caindo ontem 4,71% a R$ 23,67. Embry 3 Embraer também caindo 4,16% a R$ 17,02. Amer 3, né, o ticker de lojas americanas, caindo 4,16% a R$ 31,10, com expectativa de juros mais altos. As varejistas também sofreram mais no dia de ontem, juntamente com empresas de tecnologia. O Gol 4 caindo 3,99% a R$ 16,09 e Alpa 4 Alpargatas, a dona aí das Havaianas, caindo 3,15% e chegando a R$ 25,44, números de fechamento do mercado no dia de ontem. Para o dia de hoje, sexta-feira, alguns indicadores que vale a pena ficar de olho aí no mercado. Temos a divulgação do índice IPC-FIP, né, que mede a questão da inflação ali no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Também um indicador importante utilizado em algumas negociações, e divulgação aí de PIB do quarto trimestre de 2021, mas a principal movimentação acaba sendo no exterior no dia de hoje, com a balança comercial na Alemanha, produção industrial na França, as vendas no varejo lá na zona do euro, que também aí podem mostrar um pouquinho aí dessa retomada, né? E também já dá um panorama aí para os próximos meses, principalmente agora com essa situação aí de guerra naquela região. E um dos indicadores mais importantes aí esperados na semana é o payroll lá nos Estados Unidos, que é divulgado sempre na primeira sexta-feira do mês. É o indicador aí de geração de empregos oficial, né? Os empregos não agrícolas, geração oficial de empregos lá nos Estados Unidos, que também pode mostrar aí um pouquinho dos próximos passos do Federal Reserve, Banco Central norte-americano. A taxa de desemprego também acaba sendo divulgada, a taxa oficial. Lembrando, né, tem todo aquele panorama com o emprego em alta, com o desemprego voltando a patamar ali pré-pandemia, como nós já tínhamos, né, estabilizado anteriormente lá nos Estados Unidos. Fica mais fácil aí para o Banco Central norte-americano fazer um aperto monetário, justamente aí buscando conter a alta de preços, conter a inflação. Então essa é uma expectativa grande para o mercado no dia de hoje. Olhando um pouquinho para aqueles outros indicadores que podemos ficar de olho hoje, olhando no ambiente político inicialmente, assim como já trouxemos durante a semana, o STF ontem decidiu então por uma maioria de 9 votos a 2 que mantém aí o fundão eleitoral em 4,9 bilhões de reais. Lembrando aí o relator, o ministro do STF, André Mendonça, foi um dos que votou aí contrário aí ao fundão, mas foram votos vencidos, né? Já na semana passada tínhamos aí no fechamento da semana 5 votos a 1 e uma grande expectativa aí de que fosse mantida então essa questão do fundão no dia de ontem. Parlamentares também aí, principalmente alguns senadores da oposição, pedem aí que o STF barre as mudanças que o atual presidente Jair Bolsonaro aí tem feito no comando da Polícia Federal. A principal justificativa é de que a Polícia Federal está investigando algumas situações específicas do atual presidente e por isso seriam essas mudanças.
Óbvio, isso deve trazer novamente aí um desgaste entre legislativo e executivo, e também o judiciário pode também aí ter novamente um desgaste com o executivo, caso acate essa situação, e essa é uma das cenas aí que vale ficar de olho nos próximos capítulos. Ainda dentro desse tema de Polícia Federal, a Polícia Federal iniciou as investigações aí sobre situações de fake news contra o presidente Jair Bolsonaro, aonde há cerca de 3 meses atrás, 2, 3 meses atrás, ele falou em uma das suas lives ali pelo Facebook, suas lives pessoais, que a vacina tornava as pessoas mais suscetíveis à AIDS, né? A vacina aí contra a Covid-19, e agora isso entra em investigação pela Polícia Federal. Essa também era uma das cobranças do STF em relação aí às investigações da Polícia Federal e da PGR contra o atual presidente Jair Bolsonaro. Isso também pode trazer desdobramentos que vale a pena ficar de olho nesse ambiente político. Falando em ambiente político, não podemos deixar de falar de eleições 2022, que certamente aí terão um peso muito grande aí no mercado financeiro e na economia durante o ano. O MDB, a princípio, aí descartou a possibilidade de qualquer federação, né, para as eleições 2022. Lembrando, foi prorrogada a possibilidade aí de federações entre partidos, e já explicamos aqui que a federação é um pouco diferente da coligação, ela tem que ser mantida ali durante todo o período de governo, né? Pelo menos 4 anos ali, essa base aí aliada, e obviamente isso aí acaba impactando também essa questão aí do ambiente político e eleições 2022. A princípio aí, os líderes do partido no Senado, como o senador Baleia Rossi, por exemplo, reforçaram aí que o partido ainda dialoga com o União Brasil e com o PSDB sobre uma possibilidade de candidatura única, e aí apoio desses partidos, né, a um candidato específico, justamente aquela busca de uma terceira via que falamos com certa frequência aqui. Então também esse é um ponto que vale a pena ficar de olho nos próximos passos. E com a situação de guerra e principalmente a disparada no preço do petróleo, o Senado prioriza aí as discussões sobre os combustíveis, né? Lembrando, nós temos duas situações, uma PEC, né, que tem alguns desdobramentos um pouco mais complexos, e a proposta que principalmente tem sido estudada, que é a redução aí de ICMS e outros tributos a nível federal para reduzir o preço do combustível na ponta. Petrobras já anunciou, e falávamos ontem também aí sobre a defasagem em relação à paridade internacional, que já ultrapassa os 20%, e olhando aí para números bem específicos, a diferença é se a Petrobras já tivesse acatado a paridade internacional com o preço do petróleo, o diesel estaria, por exemplo, R$1 mais caro. Falamos sobre isso ontem, e óbvio, esse peso no bolso do consumidor acaba pesando em outros aspectos da economia também. E olhando aí para essa questão de economia, vale a pena também falar um pouquinho de tudo que acontece no mundo, e obviamente pode ter impactos também na economia e mercado financeiro interno. As agências de rating, né, as principais delas, reduziram a nota de crédito da Rússia, né, para aquilo que é chamado de junk, né, lixo, né, Triple C negativo, né, CCC menos, a atual nota de crédito da Rússia. Isso obviamente aí por conta das sanções e de toda a realidade que a Rússia agora um pouco distante dos mercados financeiros acaba sendo aí considerado um ambiente lixo, né, com um risco muito grande aí de investidores aplicarem o seu dinheiro e receberem novamente. Dentro dessa mesma realidade, a Rússia, aí, pela primeira vez desde 1998, não deve pagar aí o bônus, né, que é pago aí sobre os títulos de 30 dias. Lembrando sempre aquela mesma métrica, né, o governo não consegue pagar todas as suas contas com a arrecadação, ele emite títulos de dívida, né, e as pessoas compram essa dívida, emprestam dinheiro para o governo para receber posteriormente. O fato aí é que agora a Rússia pode não fazer esse pagamento de alguns desses bônus aí de 30 dias, o que traz ainda mais preocupação para o mercado de forma geral, e isso pode trazer aí recursos, pode movimentar recursos aí que estavam aplicados lá na Rússia para outros países, como é o caso do Brasil, mas também tem uma grande possibilidade de muitas empresas, algumas instituições financeiras, inclusive o próprio Citigroup, reforçando aí
todo o risco e a possibilidade de perdas aí com tudo que acontece na Rússia, então também um ponto importante para olhar em relação à economia. Além disso, ontem tivemos um novo discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, onde ele reforçou o discurso de que o Fed vai fazer aquilo que for necessário para conter a inflação. Lembrando, os Estados Unidos, né, teve divulgação aí do PCE e do CPI, que são os dois principais indicadores de inflação, vindo aí acima, né, do esperado e sendo a maior inflação dos últimos 40 anos, o que traz uma preocupação muito grande, ampliada agora com a situação de guerra e certamente aumento de preços que virá por conta dessa guerra. E agora, então, essa fala de Jerome Powell reforça, a partir do mês de março, a possibilidade do aumento da taxa básica de juros nos Estados Unidos. Ainda não sabemos o tamanho dessa pressão. O payroll hoje também pode ajudar aí a dar um panorama de acordo com a quantidade de empregos gerado e a taxa de desemprego. A mão pode pesar um pouco mais ou um pouco menos lá nos Estados Unidos. E olhando aí para o Brasil, já falamos aí algumas vezes que o que tem segurado o mercado aqui no Brasil é justamente a entrada de recursos estrangeiros, e a entrada líquida de dólares em fevereiro no Brasil foi de 7,8 bilhões de dólares, os estrangeiros aí buscando o Brasil justamente por uma taxa de juros mais alta, também alguns ativos de renda variável que são considerados baratos após as quedas no ano passado. E aí, falando dessa curva de juros, também o mercado já começa a precificar uma Selic diferente daquilo que é projetado aí pelo Boletim Focus e pelo Banco Central, que era algo entre 12 e 25 até o fim do ano. O mercado olhava aí para 12,40, 12,50 até o final do ano, e o mercado agora começa aí a olhar para uma Selic de 13,5, 13,5 pontos percentuais, o que amplia também os desafios do Banco Central, amplia aí a rentabilidade da renda fixa. Tem o lado positivo de atrair mais recursos, mas diminui também a perspectiva de crescimento do PIB, com as pessoas gastando menos, consumindo menos também. Olhando agora um pouquinho para o ambiente corporativo e aquilo que pode mexer com o mercado aí nos próximos dias. Temos aí as empresas do setor alimentício que dependem diretamente aí de importação de trigo da região da Rússia, né? A Rússia é um dos maiores exportadores de trigo para o Brasil que nós temos, e algumas empresas do setor aí já tiveram um revés milionário aí com essa uma semana de guerra, né? Temos aí, por exemplo, a M. Dias Branco, que já sofreu bastante, a própria Massas Barrilha, também aí tendo dificuldades nessa questão e vendo as margens indo pro estouro nesse sentido. Isso pode, obviamente, aí acarretar muitas mudanças nesse ambiente. Lembrando, não é recomendação de compra ou venda, apenas trazendo notícias que podem impactar o mercado diretamente e também afetam a economia e o ambiente financeiro brasileiro. Há duas empresas também que participaram do leilão aí de venda da Oi Móvel entraram aí com um pedido recorrendo aí da decisão junto ao CAD. Isso deve ser julgado no dia 9, na próxima semana, quarta-feira, também podendo trazer desdobramentos aí para o setor específico aí de telecomunicações, e isso também vale a pena ficar no radar aí dos investidores e dos especialistas. Tivemos aí o marco do saneamento confirmado no ano passado, né? Inicialmente algumas estatais tinham entrado com alguns pedidos no STF e também com o próprio governo para rever alguns detalhes do marco do saneamento aprovado lá em 2019. E o marco do saneamento aí deve, agora com essa confirmação que já houve no ano passado, deve trazer uma grande mudança, principalmente aí para as estatais, que podem perder aí a maioria dos contratos nos próximos meses. Lembrando aí, dentro do marco do saneamento, uma das regras é que não há mais a renovação automática, né, com as estatais, com as empresas que já estão atuando com o saneamento nas cidades, nos municípios, mas sim é feito aí obrigatoriamente a questão aí de
de um leilão, né, para ver a melhor oferta, e muitas das estatais elas não têm capacidade financeira e técnica aí para abranger toda a parte aí do saneamento, e por isso muitas dessas estatais aí podem perder contratos e deve haver uma movimentação grande também nesse mercado específico. Lembrando, não é recomendação de compra ou venda, apenas notícias que podem mexer com o mercado e com o ambiente. E especialistas também aproveitam e reforçam que a crise hídrica que vivemos forte no ano passado, com risco inclusive aí de falta de energia, de apagão, deve perdurar mais alguns anos, e também há o reforço aí da necessidade de ampliar a matriz energética do Brasil, deixando aí de ser tão dependente aí da hidrelétrica, né? Então buscando outras fontes como energia fotovoltaica, energia eólica, outros investimentos que já acontecem. Falamos já algumas vezes aqui, mas devem ser ampliados aí para que o Brasil não fique tão refém dessa situação da crise hídrica, tão dependente do clima nesse sentido. E os três maiores fabricantes de chips no mundo aí se unem para encarar desafios de tecnologia e também os gargalos de produção. A gente já fala há bastante tempo aqui da falta de chips e semicondutores, que tem aí prejudicado a produção, por exemplo, de setores de maquinário, celulares, e até mesmo aí a questão de veículos, né, produção aí de veículos automotivos. Isso tudo acaba pesando já há bastante tempo por conta dos gargalos de produção. Algumas empresas, alguns países, inclusive, aí reforçaram e tentaram ampliar as suas fábricas, e agora os três maiores fabricantes também se unem aí em uma conversa para melhorar essa situação, reduzir os gargalos e principalmente aí os desafios tecnológicos que envolvem. Que envolvem aí a questão de chips no mundo inteiro. Olhando agora um pouquinho aí para abertura e fechamento de mercado, já são 6h26 da manhã. Hoje nós começamos um pouquinho mais tarde por um probleminha técnico, mas olhando aí para os mercados no dia de hoje, uma grande volatilidade nas bolsas, principalmente com a questão Rússia e Ucrânia, onde nós vimos também e falávamos anteriormente da Rússia aí atingindo, né, atacando uma usina nuclear. Após um incêndio, eles tomaram inclusive essa usina nuclear lá na Ucrânia, e é a maior usina nuclear da Europa. Então, obviamente, aí surgem inúmeras dúvidas em relação a isso, e os mercados refletem em queda no dia de hoje. Bolsa chinesa fechou às 5h30 da manhã com uma queda de 1,37% a 13.020 pontos, já quase perdendo os 13.000 pontos. Também a bolsa Nikkei no Japão fechando em forte queda. Lembrando, ontem a bolsa japonesa tentava se recuperar e hoje perde aí toda essa recuperação e um pouco mais, uma queda de 2,23%, onde às 3 da manhã a bolsa fechou a 25.985 pontos. Olhando para os demais mercados, desde as primeiras horas do dia, os mercados operando aí entre perdas e ganhos, e agora 6h27 da manhã, as perdas aí um pouco mais fortes, principalmente por toda essa oscilação de mercado, commodities também subindo novamente, e muitas incertezas faz com que as bolsas aí caiam mais de 3% nesse momento na Europa. A Europa aí que nas primeiras horas do dia estava mais próximo da estabilidade, uma leve queda. Nesse momento temos o DAX na Alemanha caindo 3,20%. Semelhante acontece na França, com o CAC caindo 3,20%, e no Reino Unido uma queda um pouco menor de 2,5% de queda nesse momento, 6h27 da manhã. Pré-market dos Estados Unidos, que estava se segurando próximo da estabilidade nas primeiras horas do dia, também agora operando aí próximo de uma queda de 1%. Temos aí Dow Jones caindo 0,85%, S&P 500 caindo 0,84% e Nasdaq caindo 0,84% também. Uma expectativa aí de grande volatilidade para o dia de hoje. Óbvio, o mercado é soberano, temos alguns acontecimentos aí que podem mudar o caminho dos mercados no dia de hoje, mas a principal situação aí da guerra entre Rússia e Ucrânia acaba pesando bastante, e a tendência aí é de mercados em queda para o dia de hoje, sexta-feira, dia 4 de março de 2022. O índice Bovespa, por sua vez, deve seguir as bolsas internacionais, mas lembrando aí essa entrada, esse fluxo estrangeiro direto e as commodities
podem dar um alívio e trazer talvez um novo descolamento para o índice Bovespa. A gente só vai saber disso no final do pregão. E na segunda-feira a gente volta aqui a partir das 5h50 para bater um papo olhando aí para o fechamento do mercado no dia de hoje e também o que impacta o mercado na próxima semana. Obrigado pela sua companhia, bom dia de trabalho, bom fim de semana, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa aí as notificações e até na segunda. Tchau, tchau.